contribuindo com o debate, deputado estadual Tadeu Venere, e também o doutor Ludimar Rafaim, que também já é conhecido aí de muitas pessoas, né? Nosso companheiro aí, advogado, especialista em direito administrativo, em previdência, né? Então, nós, como eu disse, é um momento muito difícil. Nós tivemos ataques aos trabalhadores desde o golpe de 2016, com o impeachment da presidenta Dilma, e de lá para cá tivemos a emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos, que só levou à precarização do serviço público, um subfinanciamento nas diversas áreas, né? Mas saúde, educação, assistência, onde nós sentimos de forma mais direta. Também a reforma trabalhista, que foi um retrocesso, a retirada de diversos direitos, a reforma da Previdência, outra retirada de direitos e que levou aí muitos trabalhadores e trabalhadoras a perder a perspectiva, inclusive, de se aposentar, né? Também a emenda constitucional 109, que propõe, né, o congelamento dos salários dos funcionários públicos para os próximos anos. E agora, né, eu acho que é a pá de cal, né? E aí a importância da gente estar fazendo debate e tentar mobilizar as pessoas para que nós possamos evitar a aprovação dessa reforma administrativa, né? Então, esse é um pano de fundo para todo mundo se situar, e realmente é um momento duro, difícil, de muitas perdas, tanto para os trabalhadores do setor privado como do setor público, e o que nos leva, né, a pensar em que Estado nós queremos, né? Na verdade, é uma proposta ultraliberal que está sendo posta em prática, né, pelo governo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, e é o Estado mínimo para a população brasileira, né? E o Estado máximo para o poder econômico, né? Para os setores empresariais, principalmente os banqueiros. Então, dando início ao nosso bate-papo, vou agradecer mais uma vez ao Ludimar e ao Tadeu pela presença, né? E vamos passar já para o Ludimar, para ele avaliar um pouquinho em relação à PEC 32, né? Quais são os aspectos dessa reforma que você julga mais perversos, né? E também como está a tramitação no Congresso Nacional. Então, boa noite a todas e todos, boa noite, Tadeu, Josete. Então, primeiro, vou dizer do andamento dessa PEC, né? Então, a PEC, a proposta de emenda constitucional, ela tem sempre uma tramitação diferente, né? Tanto o Tadeu como a Josete são parlamentares, sabem que essas mudanças, ou na lei orgânica, ou na Constituição Estadual, ou na Constituição Federal, elas têm uma tramitação diferente de uma outra lei comum, né? Então, essa PEC, de iniciativa do chefe do Executivo, portanto, o presidente Bolsonaro, ela foi para o Congresso Nacional, e ela já passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, já foi instituída a comissão especial, que já tem presidente e relator, e desde a constituição da comissão especial, eles têm 40 sessões para levar a plenário. Então, se for seguir esse regimento, essa regra normal, a votação seria em setembro. Mas eu participei de um debate na semana passada, com algumas colegas aí do Congresso Nacional, e a avaliação é que, se eles quiserem, eles conseguem fazer algumas manobras regimentais e trazer a votação para daqui a 2 semanas, para o mês de julho, né? Então, é muito importante as pessoas saberem que pode ser, porque eles querem que seja votado o mais distante possível das eleições do ano que vem. Acho que a gente não pode esquecer disso. A Josete pergunta quais são os aspectos mais perversos. Na verdade, a PEC é perversa como um todo, né? A proposta de emenda constitucional. Ela mexe na estrutura dorsal, vamos dizer, na espinha dorsal do Estado brasileiro. Nós sabemos que a estrutura da administração pública,
ela está toda regulada lá do artigo 37 ao 41, basicamente. E depois volta lá no 205, 206, 201, que são outras, a questão das políticas públicas daí do tripé da seguridade. Então, mas dentro de toda essa perversidade, o que tem de mais complicado? Uma das questões importantes que estava como princípio, e o relator da CCJ tirou como princípio, mas ele pode voltar a qualquer momento, né, esses princípios, é uma lógica de que o Estado passa a ter um papel subsidiário na prestação dos serviços públicos. Se ele é subsidiário é porque tem um protagonista, e o protagonista é a iniciativa privada. Tá? Essa que é a questão importante. Em tese foram retirados esses princípios, mas ao longo do texto da PEC continuam mantidas as previsões. Por exemplo, a previsão da contratação temporária como prioridade sobre o concurso público. Então, quem conhece aí, os trabalhadores da educação, principalmente, conhecem muito bem a discussão do PSS, do Processo Seletivo Simplificado, é um tipo de contratação temporária, né, que vai se transformar na regra, né, não na exceção. Né, para toda a administração no Paraná, ela já está meio que virando regra, né, quando você tem um terço dos professores e trabalhadores de escola pelo PSS, aliás, trabalhador de escola nem tem mais pelo PSS, porque foi terceirizado agora, através de contratação de empresas. Mas então é isso, primeira coisa importante é isso, a priorização da contratação temporária em detrimento do concurso público. E como consequência disso, e relacionado a isso também, está o fim da estabilidade para os servidores públicos. Só terão estabilidade os servidores públicos ocupantes daquelas carreiras típicas de Estado, mas não diz quais são as carreiras típicas de Estado. Inclusive, tem um artigo lá que diz que um município pode dizer quais são as suas carreiras típicas de Estado. Um Estado pode dizer quais são as suas carreiras típicas de Estado. Então, nós podemos ter o município de Araucária com uma carreira típica de Estado e Curitiba com uma outra carreira típica de Estado, né? Lá em 98, na época do Bresser Pereira, ele dizia que era a diplomacia, a arrecadação, a segurança pública e o judiciário. O restante tudo não era carreira típica de Estado, então tinha que privatizar, ou terceirizar, ou fazer com entidades auxiliares do Estado. Então, essa é uma questão importante. E daí as pessoas perguntam, mas isso é só para os novos servidores? Claro que não. Porque o modelo de avaliação funcional, ele vai para o texto constitucional. Então, um servidor, mesmo um servidor desses atuais, que a princípio diz que é estável, né, ele pode, mediante uma avaliação funcional, ser considerado de desempenho insuficiente e ser demitido, né? Então, fica relativizada a estabilidade. Segundo, que a partir da hora que você considera o servidor como algo dispensável, né, que você pode, ele não se torna imprescindível para o Estado, dentro da lógica deles ali, os atuais servidores sofrerão todas, né, as consequências do fim das carreiras, do fim da valorização, do achatamento remuneratório. Isso atinge até aposentados, as pessoas perguntam muito aposentado, outros perguntam, mas eu já tenho direito adquirido. Vamos lembrar que quando falava da reforma da Previdência, o aposentado tem direito adquirido a permanecer aposentado. Agora nós estamos vendo aqui na Prefeitura de Curitiba que ele tem direito adquirido a ser aposentado, mas se for aprovada a reforma da Previdência que o GREC quer mandar para a Câmara, ele terá um redutor no seu benefício. Porque hoje que ele é isento até o teto do INSS, ele vai ser isento só até um salário mínimo. E assim vai. Os servidores do Estado já estão com 25% de perda acumulada, além dos aposentados, além do aumento da contribuição previdenciária. Então, esse é outro elemento importante. Outro elemento importante são as proibições que a emenda traz. A emenda proíbe a existência de adicional por tempo do serviço. Proíbe qualquer crescimento na carreira considerando apenas o tempo de serviço. Proíbe qualquer progressão apenas pelo princípio da antiguidade, pelo tempo de serviço. Proíbe a licença-prêmio ou qualquer outro tipo de licença que a ela se assemelhe, né, mesmo, exceto aquela por capacitação. E que nós sabemos que no Estado ela foi transformada em licença para capacitação e a resolução que regulamentou praticamente inviabiliza o acesso dos servidores a esse, que não é nem um grande benefício, porque se licenciar para estudar não é um prêmio, devia ser uma garantia, uma prerrogativa. Então, esse é um outro elemento importante. Outro elemento importante é a possibilidade do chefe do Poder Executivo extinguir, criar ou transformar cargos por ato próprio,
enquanto que hoje a Constituição diz que tem que ser por lei. A extinção de entidades da administração indireta, ela foi retirada do texto, mas também pode voltar. Pode voltar na forma de emenda, pode voltar na forma de substitutivo e tal. Outro elemento importante, o Tadeu é oriundo aí das empresas públicas, da economia mista da União, né, o Banco do Brasil, né, Tadeu? A gente sabe que era comum, por exemplo, na Petrobras, você, correndo o risco de demissão, um exemplo, a Petrobras, podia ser a Copel, né, você fazer um acordo, uma convenção coletiva de trabalho garantindo uma certa estabilidade por um período. A PEC proíbe qualquer garantia de estabilidade para as empresas da administração indireta mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, atinge lá também. E outro elemento que a gente precisa considerar é o quê? É o fato que ele vai interferir também na questão previdenciária, porque ele garante a manutenção no regime próprio de previdência apenas das carreiras típicas de estados e aqueles por tempo indeterminado, que são aqueles que não têm estabilidade. E aí nós temos todas as consequências na Previdência, primeiro com a possibilidade das pessoas terem que migrar para o regime geral, e segundo, o fato de você não fazer concurso público mais, não ter receita, e não tendo receita, se tornar insustentável para a Previdência, o IPMC, o FPMA da Araucária, o Prévia Fazenda, qualquer outro segmento. Então, essa questão. E, por fim, né, para esse papo inicial, para essa fala inicial, o que eu digo assim, ele remete uma série de questões que eles querem que seja mais difícil de mudar, eles levam para a Constituição, que é o caso da avaliação funcional, por exemplo. Aquilo que eles querem flexibilizar, eles remetem para uma lei complementar ou uma lei ordinária. E diz o quê? Que haverá uma lei complementar, tratando de gestão de pessoas, de carreira e tal. Enquanto essa lei complementar não for aprovada, os estados e municípios podem exercer plenamente a sua competência legislativa para fazer. A Josete é professora, e eu vi que tem vários professores acompanhando aqui. A gente sabe que os professores e os cargos das profissões, os cargos da saúde com profissão regulamentada são os únicos que podem acumular cargos públicos. E essa é a regra hoje. O que diz um artigo aqui da PEC? Que municípios com menos de 100 mil habitantes poderão relevar essa obrigatoriedade. Nós poderemos ter lá todas as carreiras, né, todos os cargos acumulando quantos possíveis. Né? Então, isso é importante. Quando a Josete fala que é a pá de cal, por que a gente tem que falar isso? A gente tem que lembrar assim, muito rapidamente. Emenda 20 de 98, que foi a reforma da Previdência, emenda 19 de 98, que foi a reforma administrativa, que criou a figura das entidades da administração, aí, o CIPs, o S e tal, por aí. Nós tivemos a reforma da Previdência de 2003, depois tivemos a reforma trabalhista, tivemos a emenda 95, tivemos a reforma da Previdência em 2019 na União e no Estado, tivemos a PEC 109, que é resultado a EC 109, que é resultado da PEC 186, e agora estamos com a 32 aí pela frente, né? Então, é o desmonte mesmo da estrutura do Estado brasileiro para criar um novo modelo. Qual o modelo? O modelo que o Reagan e a Margaret Thatcher, lá em 88, criaram, que é o modelo do Estado mínimo. O Estado faz o mínimo e a iniciativa privada que ganha dinheiro com isso. Então, inicialmente, é isso, José. Obrigada, Ludmar. Antes de passar para o Tadeu, vou citar rapidamente o nome de algumas pessoas que estão participando aqui conosco. Agradecer por estarem nos prestigiando aqui. Paula Rosana, professora da Educação Infantil, Cris Minuso, sempre conosco, a Cris. Andréia Sting, também, professora da Federal. Rosana Bassetti, Cirlei Bueno, Jaqueline Albuquerque, Alda Sampaio, Cimere Calisto, Andréia Reis, Rosângela Santos, Viviane Cândido. Agradecer, então, a participação de vocês. E como já colocou aqui a Cris,
A boiada está passando e corremos graves riscos para trabalhadores e trabalhadoras com a aprovação dessa PEC. Então, a boiada está passando em muitos lugares, né? E aqui nós estamos tratando, nesse momento, da reforma administrativa. Então, Tadeu, avaliando as forças políticas no Congresso e no Senado, o que nós podemos esperar da reforma administrativa, tendo em vista que nós precisamos mobilizar a população para combater mais esse ataque aos serviços públicos? Boa noite, Josete. Obrigado pelo convite. Sempre é muito bom conversar com você, conversar com o companheiro Ludimar, né, nosso companheiro de longas caminhadas. Eu sempre brinco, Ludimar, que a gente lembra às vezes, né? Você foi um dos fundadores do SISMUC, quando ainda era ASMUC, era isso? Associação. Depois virou SISMUC, quer dizer, um marco na vida dos servidores públicos de Curitiba, assim como foi um marco também na vida dos servidores públicos do Paraná e do Brasil, a Constituição de 88, que permitiu a sindicalização, que permitiu uma série que não é permitiu, mas que conquistou uma série de situações que nós só tínhamos para a iniciativa privada ou para aqueles que trabalhavam em iniciativa privada e não tínhamos para os servidores públicos. E eu quero, antes, Josete, de falar sobre essa perspectiva que nós temos no Congresso Nacional, um pouquinho, muito rápido, do que o Ludimar colocou. Eu vejo assim, por que nós estamos nessa sinuca, uma sinuca danada dentro do Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, com projetos que há 4 anos, pelo menos 4 anos, vêm sendo aprovados com uma facilidade, muitas vezes, grande. Claro, nós tivemos vitórias, nós tivemos alguns momentos que até, no mandato passado do ex-presidente da Câmara Federal, né, do Maia, que agora foi expulso do DEM, e que votou pela cassação da Dilma, é bom que se diga, né, aliado de Bolsonaro, e hoje expulso do DEM por não fazer mais parte do grupo de Bolsonaro, e porque o seu partido também, e o PSTB, em parte significativa, estão aliados a Bolsonaro. Como que essas coisas aconteceram de uma forma aparentemente tão rápida, essa desconstrução? E a minha leitura é que muito disso está acontecendo por conta, claro, de toda uma onda, no mundo todo, uma onda conservadora, que já começa a ser vista há 10, 15 anos atrás, mas que está muito presente na desconstrução disso aqui, né? A Constituição Federal. A Constituição Federal, ela tem, e o Ludimar é especialista na Constituição Federal, não eu, mas eu sou só curioso, mas a Constituição Federal, no seu título 1º, diz o seguinte, dos princípios fundamentais. O artigo 1º, que fala sobre a República, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da iniciativa, pluralismo político, mas me chama muito a atenção o artigo 3º da Constituição. O artigo 3º da Constituição Federal, que foi construída depois do todo o período de ditadura cívico-militar, de todo o período de opressão, de censura, de tortura, de mortes, período que o país praticamente entrou numa área cinzenta em termos de liberdades e de direitos. O artigo 3º diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras discriminações. É isso que está sendo destruído. A PEC 32, na prática, é a desconstrução progressiva, com todas essas iniciativas anteriores que o Ludimar bem lembrou aqui, é a desconstrução de tudo o que foi feito por toda uma geração para que nós chegássemos, e não era uma geração só do campo popular, do campo da esquerda, não, eram pessoas progressistas, pessoas que tinham uma memória da luta contra o fascismo, alguns tinham uma memória da luta contra o fascismo na década de 60, inclusive, mas que construíram uma Constituição, chamada Constituição Cidadã, que tinha como um dos objetos erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. E quando nós conseguimos avançar minimamente nesse processo, nos 14 anos de um governo progressista, de um governo popular, de um governo que tinha uma outra leitura, que foi o governo do ex-presidente Lula e os 6 anos da ex-presidente Dilma,
as forças reacionárias que sempre dominaram nosso país reagiram de uma forma muito violenta. E já vinham reagindo antes, né, Ludimar? Quando nós víamos que em 2004, ou seja, 2 anos após a eleição do presidente Lula, já se manifestavam naquilo que ficou consignado como sendo mensalão, o processo todo. E o Congresso sempre foi espaço de debates e de uma luta muito dura nesse território que é pouquíssimo conhecido. Eu sempre comento, e a Josete já viu falar isso aqui, depois de tantos anos, Josete, você está na Câmara há um tempo, já passou por duras batalhas na Câmara de Vereadores, né, nós também na Câmara e agora aqui na Assembleia Legislativa, a gente chega a algumas conclusões que são muito óbvias, mas às vezes parece que ficam escamoteadas, né, principalmente por aqueles que controlam esses espaços. As tais casas do povo nunca foram do povo. A tal da Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Câmara Federal, a Casa do Povo, isso é uma mentira de cabo a rabo. É uma casa de pessoas eleitas pelo povo, mas que nem de longe representam os anseios da maioria da população, porque ela é controlada de fora para dentro por aqueles que, na maioria das vezes, bancam as candidaturas, e ao bancar as candidaturas são os donos do mandato. As casas parlamentares são espaços extremamente restritos, extremamente difíceis de serem acessados, inclusive quando há votações que não são votações que, em tese, serão pacíficas, ou se transferem, como o prefeito Rafael Greca fez, transferiu para a Ópera de Arame, uma votação importante contra os servidores. A mesma coisa fez aqui o presidente Adhemar Traiano, também transferiu. Ou seja, o método é sempre o mesmo. Quando a população chega perto, você tira a população ou por bombas, né, gás lacrimogêneo e tiro, como foi 29 de abril e outras vezes, ou tira afastando os tais dos... Porque esta é uma casa de minorias. Estas casas parlamentares são casas da minoria. A minoria agrária, a minoria financeira, a minoria industrial, a minoria, muitas vezes, religiosa, a minoria, e não estou especificando de uma religião, mas religiosa de forma geral, a minoria dos costumes. As minorias controlam os parlamentos, e por elas controlarem os parlamentos, elas fazem as leis ao seu bel prazer, da forma que sempre lhes interessam. É por isso, talvez, quem tenha tanta dificuldade de fazer esse diálogo quando tem a PEC 32 com a população, porque a população não se vê representada nesses espaços e não entende a tragédia que vai ser aquilo que vai acontecer dentro desses espaços. E quando eu falo a tragédia que vai ser, é porque a PEC 32 hoje, eu peguei rapidamente aqui, Ludimar, um levantamento feito em 3 de setembro, ou feito agora também, no final já do ano. Quando, aliás, 18 de novembro. 18 de novembro havia uma avaliação, José, que nós tínhamos na primeira sondagem da PEC, 195 na primeira sondagem da PEC, 195 deputados favoráveis à PEC, isso sem alteração, né? Com as alterações talvez aumente. 182 favoráveis com ressalvas e 128 contrários. Majoritariamente, se nós pegarmos 182 com 195 aqui, nós temos quase 400 deputados favoráveis, alguns com ressalvas, mas favoráveis à PEC. E por que são favoráveis? Muito disso que o Ludimar colocou. Hoje você vive uma crise não só institucional e com sérios desdobramentos na vida nacional, mas se vive inclusive uma crise financeira e uma crise econômica que joga 15 milhões de pessoas no desemprego formalmente e outros 20 ou 30 milhões de pessoas que já não procuram mais emprego. Isso faz uma contração na economia e cria a necessidade destes mesmos setores, o setor que vende planos de saúde, o setor que aluga mão de obra, o setor que se beneficia da privatização da escola, os setores que se beneficiam da privatização do Estado, eles veem o Estado, e nem é diferente, como um grande negócio. Um negócio que milhões de pessoas precisam dele, mas não vem um acesso a esse Estado como sendo um acesso como a nossa Constituição determina, um acesso plural, amplo, geral, sem que haja distinção.
eles veem um acesso a esse espaço desde que as pessoas possam pagar por ele. Como era, o Ludmar não vai lembrar disso, mas eu lembro, porque eu já sou jacaré há mais tempo, como era antes de 1988, antes do SUS, da Lei 8080, que foi o Ludmar que me falou, inclusive, o número da lei. Se estiver errado, você me corrija, por favor. Mas a lei, antes da Lei 8080, o que você tinha? Você não tinha atendimento gratuito. Você não tinha unidade de saúde que nós temos hoje. Só tinha atendimento à saúde se você tivesse uma carteira de trabalho ou se tivesse um atestado de pobreza. Ou você tinha um atestado de pobreza e de indigência, você era indigente, ou você estava trabalhando e tinha sua carteira profissional para ser atendido em hospitais raríssimos, hospitais públicos. Senão você morria nas ruas. Você não tinha o acesso gratuito às escolas. Você não tinha o acesso como sendo um direito universal. Quando você passou a ter o acesso à escola, para nós ficarmos só nesses dois pontos, o acesso à escola e à educação, quando você passou a ter, por exemplo, a PEC que deu direitos às domésticas, eu acho o termo horroroso, né, Jô? Eu já falei isso, que as pessoas sempre chamam as pessoas que trabalham nas casas de domésticas, poderiam ser domésticos também, mas de domésticas, porque não são selvagens, né? É aquela pessoa que fica de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, sábado, domingo, sem reclamar. Quando essas pessoas começaram a ter direitos, é óbvio que esse setor escravista da sociedade, esse setor que sempre patrimonialista, que sempre viveu às custas da maioria da população, e eu sempre falo, José, que o projeto do Brasil de desigualdade social, que deveria ser rompido pela Constituição e não foi, ele é um projeto, a desigualdade no Brasil é um projeto de Estado. Ela não é uma obra de acaso, ela não é uma obra por alguma situação temporal, não é porque nós tivemos uma guerra, ou porque tivemos uma grande epidemia, não, ela é um projeto de Estado, onde para que poucas pessoas sejam muito ricas, você tem que ter um grande número de pessoas muito pobres. E essa é a maior dificuldade dentro dos congressos, dentro do Congresso, dentro das câmaras municipais e das assembleias legislativas. As pessoas que estão lá não se sentem, na sua maioria, comprometidas com os interesses da população. Quando você perguntou como que está a tramitação hoje, a tramitação vai estar de acordo com as emendas liberadas. Nós vimos 3 bilhões de emendas ser liberadas para comprar o Centrão. Aliás, não comprar, alugar, né? Porque esses partidos fazem parte do Centrão, eles não se vendem, eles se alugam. Eles alugam para o governo o que quiser, e eles alugam enquanto estiver sendo pago. O aluguel é aquele processo que você tem uma coisa que não é sua, você paga todos o período, meses ou anos, para ficar utilizando. Parou de pagar, devolve ou é tirado. O Centrão faz isso. O governo parou de pagar, ou ele devolve o governante para onde ele acha que deve devolver, ou simplesmente retira o governante. E o Jair Bolsonaro e os seus generais, e os seus coronéis, e os seus tenentes, e os seus capitães e majores, são 10 mil militares dentro do governo civil. Não é um governo civil, é um governo militar com pessoas civis dentro do governo militar. Porque o governo é todo militar. E nós não queremos ver isso, mas o governo hoje é todo ele militarizado. Nós não temos uma única empresa estatal pública de porte que tenha só funcionários civis, ou na sua maioria funcionários civis. São todos eles militarizados. É Itaipu, é Petrobras. Aqui só não fazem isso ainda, porque ainda tem um certo nível, talvez, não há uma necessidade de se colocar no Porto de Paranaguá um coronel da Polícia Militar reformado, não há uma necessidade de se colocar na Secretaria de Educação um tenente, mas se houver necessidade, farão. É isso, sabe, José, é assim, muito simples, assim, mas é isso que eu vejo a dificuldade que nós temos para barrar a PEC. Qual é a forma de barrar a PEC? No meu entendimento, e eu acredito que no seu também, Ludmar, porque nós caminhamos muito juntos nisso, só uma maneira, com mobilização popular. Sem mobilização popular, a PEC passa, porque hoje nós temos no Congresso um quórum altíssimo, por conta das votações na forma como elas estão hoje, que são votações virtuais, um quórum altíssimo, nenhuma pressão popular, porque como é que se pressiona um deputado para dentro de casa? Como é que se pressiona um senador que está na sua fazenda, que não precisa passar pelo aeroporto, que não precisa passar pelas ruas, que você não consegue acessar os espaços? Então, eu diria que a forma que nós temos é a pressão popular. E a forma de fazer essa pressão popular, se não pode ser feita diretamente sobre os deputados federais, não vou falar sobre os senadores, mas sobre os deputados federais, ela pode ser feita, assim, sobre quem elege os deputados federais. Quem elege os deputados federais estaduais, muitas vezes, são os prefeitos, são os vereadores. E estes são muito mais fáceis de serem encontrados.
Acho que nós temos que começar a fazer pressão em cima das câmaras de vereadores. As câmaras de vereadores precisam fazer como você está fazendo aqui, José, esse debate sobre a PEC 32. Todos os vereadores que nós pudermos conversar com eles para que façam o debate sobre a PEC 32 devem fazer. O Ludmar acabou de falar, nós podemos ter em cada município uma relação de carreiras, né, diferentes. Então é preciso que os servidores públicos municipais não achem que isso não vai acontecer com eles. E é preciso também que a população que se beneficia, o termo não é correto, mas que se utiliza do SUS, se utiliza da escola pública, se utiliza das creches, se utiliza da universidade pública, entenda que se não houver um movimento para que nós tenhamos carreiras de Estado com estabilidade, e a estabilidade, o Ludmar sempre fala, a estabilidade não é um benefício para o servidor. A estabilidade é um benefício para o usuário, para que ele sempre encontre aquele mesmo atendimento feito, né, das vezes anteriores e das vezes posteriores que levar a uma unidade de saúde ou a uma escola. Então, eu diria que é isso, José, que a forma como nós temos hoje de barrar é começar a fazer pressão sobre os vereadores. A gente sabe que na Câmara aqui de Curitiba é difícil fazer pressão, mas é possível. É possível fazer na Assembleia Legislativa. É difícil? Claro que é, mas é possível. É mais possível ainda fazer na Câmara Municipal do interior do Estado. E não tem dúvida, José, eu agradeço e quero encerrar assim, esse comentário dizendo que aquilo que eu sempre falo, que o Frei Beto, uma das frases que o Frei Beto falou e que, para mim, assim, ficou muito emblemática. O Frei Beto diz que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. Se não houver pressão sobre vereadores, sobre deputados estaduais, sobre prefeitos, a PEC passa. E aí depois as mãos na cabeça e cada um vai tentar correr para o seu cantinho para ver como é que resolve, vai procurar um plano de saúde popular. Lembremos-nos que o Guedes falava em plano de saúde popular. Um plano, não era esse o nome, mas era um plano de saúde aí que ficaria baratinho para todo mundo usar. Ele fala em voucher, ou devia usar o termo vale, né? Mas vale fica meio assim, parece coisa para pessoas empobrecidas, né? Vale não é legal, né? A gente só pega vale quando a gente está no serviço quebrado, né? Adiantamento. Então, mas ele fala em fazer vale para você pagar a escola privada. Em vez de ter escola pública, tem vale. Então, o filho da Josete não precisa ir para a escola pública. O filho do Ludmar não precisa ir para a creche pública. Ele ganha um vale lá de R$100, R$200, vai lá e paga. Ou seja, aquele que elegeu o senador, o deputado, vai ter um público cativo através do Estado, destruindo o Estado. É por isso que eu acho que a gente tem que lutar tanto contra essa PEC, porque ela não é só a destruição de um projeto, é a destruição do Estado como um todo e maior ainda será a desigualdade a partir dali. Obrigado, José. Obrigada, Tadeu. Vamos dar continuidade, então, na sequência a gente cita mais algumas participações. Ludmar, o Tadeu já se reportou um pouco à Constituição de 88. Mas eu acredito que é importante, né, a gente resgatar esse marco histórico, porque foi a partir dessa Constituição que foi se ampliando a cobertura dos serviços públicos nas diversas áreas, assistência, saúde, educação, né? E uma reforma nos patamares propostos nesta PEC 32. Como você percebe o cenário para os municípios e para os servidores municipais? O que você imagina, né, a partir da aprovação da PEC 32, quais serão as principais mudanças, né, que podem acontecer em todos os níveis? Certo. Então, eu começo dizendo que ontem à noite eu participava de um evento com servidores do Poder Judiciário e alguém fez um comentário que essa PEC nos remete não a antes de 5 de outubro de 88, mas nos remete aos anos 20 e 30, na época da grande força do coronelismo mesmo, onde não existia o concurso, quem era contratado era quem o coronel queria, era demitido quem o coronel queria, o professor que dava aula na cidade era aquela que o coronel queria e tudo mais. Mas com relação à Constituição de 88, o Tadeu é muito generoso, falou que a gente não lembra, né? A gente nasceu antes disso, sim, e vamos lembrar que antes de 88, às vezes, quando alguém precisava ser atendido no hospital, ele tinha que vender a carroça, o boi, né, a vaca, o cabrito, às vezes vender toda a produção que teve naquele ano para poder ser atendido. Ou procurar o coronel, né, Ludmar? Oi? Ou procurar o coronel.
ou procurador-coronel. E com a Constituição de 88, então, foi criado o sistema de seguridade, como você já adiantou, José, o sistema de seguridade baseado no tripé assistência, saúde e previdência, né, que são os três elementos importantes do Estado de proteção social. Um que protege a saúde, outro que assiste aqueles que precisam, e a previdência que garante, no futuro, uma certa sustentabilidade. Então, nós sabemos que foi uma luta a aprovação da Constituição de 88. Eu sempre lembro que alguns partidos de esquerda sequer queriam assinar a Constituição de 88 porque achavam que ela era muito atrasada. E eu repito que a partir do dia 6 de outubro de 88 começaram os movimentos já para retirar aqueles direitos que estavam colocados lá. Por isso que todas essas reformas aconteceram nesse período todo. Então, foi uma conquista. Eu não gosto muito da Constituição cidadã e tal, mas é uma Constituição que consolidou vários direitos. Um dos direitos que consolidou, daí já indo direto para aquilo que a Josete perguntou, é a questão do regime jurídico único dos servidores. Então, conviviam servidores CLTistas e estatutários, conviviam várias modalidades. O suplementarista, né, José, que existia muito na área da educação, os professores conviviam. E veio a Constituição de 88 e falou que devia existir um regime jurídico único. Eles tinham que optar, ou é CLTista ou é estatutário. A emenda 19 já quis derrubar isso, mas daí o Supremo estabeleceu. Agora, com a proposta que está colocada, acaba definitivamente o regime jurídico único dos servidores públicos. E mais precarizado ainda do que era antes de 88, né? Eu gosto de lembrar que no estado do Paraná, em 92, 70 mil servidores foram transformados de CLTistas para estatutários. E na mesma época, em Curitiba, 7 mil servidores que eram CLTistas foram transformados em estatutários. Qual a forma de ingresso desse CLTista? A grande maioria foi com base nas regras vigentes à época, que era a época sem que não se exigia o concurso público, né? E foram transformados. Então, esse regime jurídico único que foi uma conquista, ele está colocado ele será destruído com essa PEC, né? E a prioridade serão as contratações temporárias. Eu falei do PSS, do Poder Executivo, já tem PSS em Curitiba também, já tem OS em Curitiba também, tocando as UPAs, nós já temos a FEAES, no estado nós temos a FUNEAS, que são entidades que contratam por um regime diferente daqueles servidores estatutários. Eu lembro sempre que quando eu participei do julgamento no Supremo da ADIM sobre as OS, assim que eu saí do julgamento, me ligou uma jornalista da UOL, né? Acho que a UOL era um pouco diferente na época, na UOL, e aí ela me perguntou o seguinte: é verdade que a partir de agora as universidades não precisarão mais fazer concurso público para professor? Eu falei, não está dito, e não foi dito isso no julgamento, mas pode-se chegar a essa conclusão, porque a partir da hora que se permite a contratação por OS, você está permitindo, não foi exatamente por OS, mas foi criada a empresa que administra os hospitais universitários, por exemplo, que contrata num outro regime. Em Curitiba, toda a luta que foi lá na época da aprovação da Lei 9226, que é a lei das OS, para deixar fora saúde e educação. O que o atual prefeito fez? Uma das primeiras coisas que ele fez foi modificar a lei para dizer que educação e saúde pode ser contratado por OS também. Então, esse regime jurídico, isso vai repercutir, José, por todos os municípios, repercute nos estados, repercute na União, repercute nos municípios. E nos municípios nós sabemos que é o elo mais fraco da corrente mesmo. Por mais convicto que a pessoa seja da sua posição política e ideológica, ele tem receio de se indispor com o prefeito. Porque se o prefeito não conseguir demiti-lo hoje, coloca ele trabalhar no lugar mais distante lá do interior do município, né? Então, a gente sabe que é assim que funciona. Então, essa é a repercussão. Mas eu queria falar mais 3 questões que eu não falei no início, que eu acho que tem reflexo diretamente com isso. Um é o que eu vi que a Diana até escreveu ali. Uma das proibições é que servidores tenham mais de 30 dias de férias. Bom, no caso, vamos pegar os professores de Curitiba, eles não têm mais que 30 dias de férias, mas eles têm o recesso. Eu falava isso ontem para os servidores do Poder Judiciário. Eu falei, se houver um entendimento que esse período de recesso se caracteriza como férias também, acabou o recesso, vai ter os 30 dias de férias só. Os outros dias de recesso, que a lei municipal, a lei municipal estabelece, né, deixa de existir. Há alguns municípios onde está claro que o professor tem direito não a recesso de férias, tem direito a 60 dias de férias, por exemplo, 45 dias de férias. Do jeito que está aqui, está retirado. Outra questão, eu sei que tem gente da saúde provavelmente assistindo. Há uma reivindicação histórica dos servidores da saúde da redução da jornada.
para 30 horas semanais. Aqui, lá na PEC 186, dizia que era permitida a redução de jornada com redução de vencimentos. Aqui ela diz o quê? Não passou isso lá. Aqui o que ela diz? Não será permitida a redução da jornada sem a correspondente redução do vencimento. Então, né, o Tadeu, nós participamos de uma reunião segunda-feira, né, Tadeu? Onde foi levantado... Não foi ontem que a gente participou de uma outra reunião. Não, foi segunda, assim, que levantou a questão dos fisioterapeutas, que ganharam na justiça a redução da jornada de trabalho no Estado, e agora o Estado está chamando para dizer o seguinte: querem que cumpra a decisão, abram mão de parte do salário de vocês, do vencimento de vocês. Outra questão importante que eu quero colocar é o quanto... A estabilidade, Tadeu, eu tinha notado aqui que tinha falado, mas o Tadeu já disse, é um direito do cidadão, não é um privilégio. E alguém falava ontem, por que não é um privilégio? Primeiro, porque nós sabemos que a estabilidade existia no setor privado também. E daí, com a criação do Fundo de Garantia, que deixou de existir a estabilidade no setor privado. E o servidor público não tem Fundo de Garantia exatamente porque tem a estabilidade. Né? Se você retira a estabilidade, vai restabelecer o Fundo de Garantia para ele? Né? Nós temos que pensar todas essas coisas. Na hora da demissão de um trabalhador de iniciativa privada, ele saca o Fundo de Garantia, ele recebe a multa dos 40%. Se não for a demissão consensual da nova CLT lá, o servidor público é demitido e sai com o salário do mês. E mais nada, não tem mais nada, você tem que lembrar disso. E por último, a repercussão que essa reforma pode ter na organização sindical. Sobre dois aspectos. Com estabilidade, há pessoas que já têm receio de participar de mobilizações, porque sofrem uma série de constrangimentos, uma série de ameaças e perseguições. Imagine sem a estabilidade. Sem a estabilidade, não participarão, porque sofrerão todos os tipos de assédios. E outra questão que tem repercussão na organização sindical é o quê? É que ela diz, hoje nós sabemos que a lei de greve não permite a contratação de pessoas para substituir grevistas, salvo se for para realizar atividades essenciais que os trabalhadores deixaram de fazer e não colocaram ninguém no lugar. A PEC diz que fica permitida a contratação temporária para substituir servidores em momentos de paralisação. Então é isso, quer dizer, é um pacote inteiro, é destruir o movimento sindical para não ter resistência, é destruir os direitos e voltar àquele estado, né, que nós tínhamos anteriormente, não só a Constituição de 88, mas lembrando que disse a servidora do Poder Judiciário ontem, que é voltar ao mais forte coronelismo que é dos anos 30 e 20 do século passado. São mais questões que agravam, né, a situação que a gente já passa. Como foi bem lembrado, né, pelo Ludmar, nós já passamos, tanto no Estado, mas também aqui no município, onde a gente acompanha de forma mais diária, né, mais cotidiana, nós tivemos aí retrocessos imensos na gestão do GRECA, né? Desde essa questão da possibilidade das OSs, né, prestarem serviço na área da saúde e da educação, que nós conseguimos barrar lá em 97, agora é possível, estamos sentindo isso, né? Nos CMEs, hoje, grande parte, né, dos professores têm sido contratados por PSS. E a mesma situação, né, nós temos vivido, enfrentado na área da saúde também. E com a contratação de OS, nós temos assistido à quarteirização, né, não é nem terceirização, é a quarteirização, e além de tudo, a criação de cooperativas para que esses funcionários, que hoje, estou citando o exemplo da UPA do SIC, né? Hoje existe uma cooperativa de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, essas pessoas são contratadas, né, como autônomos, elas não têm direito a férias, não têm direito à licença maternidade, né? Então, é uma precarização completa que, infelizmente,
né? Ela está presente aqui de forma mais efetiva por conta de um governo municipal que assina embaixo, né, dessa concepção de Estado mínimo e que tem levado a tantos retrocessos, né, no serviço público. Mas agora eu queria que o Tadeu tratasse um pouquinho da questão da privatização. Uma das propostas claras, né, do governo Bolsonaro e do seu ministro, superministro Paulo Guedes, é a privatização, né, a privatização de tudo que for possível privatizar, né? Temos ainda as terceirizações, que nós já acabamos de comentar aqui, e que são formas de utilizar os recursos públicos por empresas privadas. Outra questão importante que está colocada na PEC 32 é a possibilidade de institucionalizar nomeações de afiliados políticos para cargos e funções públicas de forma indiscriminada. Nas suas experiências como parlamentar, como essas questões devem ser enfrentadas, Tadeu? Ju, eu acho que quanto mais a gente faz esse negócio, mais a gente vai ficando, não chateado, né, mas vai ficando vendo o quanto esse pessoal pensa do ponto de vista patrimonialista em resolver as suas rodas, os seus próximos. Dias atrás, faz pouco tempo, acho que um mês atrás, eu quero só dar esse exemplo para depois a gente falar um pouquinho sobre isso. O Ludmar esteve conosco quando um projeto do Poder Judiciário foi até a Assembleia e foi aprovado para que fosse votado a possibilidade de contratação através do PSS de servidores para o Poder Judiciário que atenderiam primeiro grau, né, Ludmar, atenderiam diretamente as pessoas de primeiro grau, que fariam, hoje estão necessários cerca de 2.000 funcionários, porque os cartórios estão sendo estatizados, e ainda assim nós tínhamos um concurso com cerca de se não estiver enganado, 114, 124 pessoas que já haviam sido aprovadas, outro número semelhante, a necessidade de 2.000. Aí nós fizemos todo um movimento, dizendo que não caberia, porque são funções que são bastante delicadas do ponto de vista, inclusive, de sigilo e tal. Bom, perdemos a votação. Mas o que mais me chamou a atenção, José, é que essa votação que nós perdemos, ela cria uma lei, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei mandada pelo Poder Judiciário, que diz que está respeitado a proibição do nepotismo na contratação dessas pessoas, de parentes, desde que não seja através do processo que há na súmula número 13, que proíbe essa contratação, ela faz uma ressalva, que por processos seletivos ou concurso público as pessoas não ficam vinculadas a essa proibição. Ou seja, o PSS, que pode ser uma prova de títulos, que pode ser uma outra prova, que não sabemos que tipo de prova vai ser feita, ele pode contratar todo mundo da família, diretamente. E quando a gente vê o Estado e a quantidade de pessoas que tem no Estado e as privatizações, da forma como foram feitas, eu diria que as privatizações, elas têm menos parentes diretamente envolvidos com os diretores, porque a partir do momento que se privatiza, você quer um lucro. Olha o Itaú, quando compra o Banestado, ele não põe parentes dos donos do Itaú, até porque são poucos, eles têm os altos cargos. Então, a privatização em si, ela não traz esse processo diretamente, mas esse processo de terceirização que vai acontecer, ele vai trazer todos os apadrinhados para dentro. Aí você tem a prefeitura que precisa fazer a contratação. Hoje precisa fazer o concurso, como se colocou, para determinados espaços, para a creche, para a unidade de saúde, né, para o CMEI, para a unidade de saúde, para a escola. Com o processo de você poder fazer a terceirização através de contratação, eu não tenho a menor dúvida que você vai contratar também os cabos eleitorais. Mais do que contratar parentes, você vai trazer os cabos eleitorais para dentro desse espaço. Isso era o que acontecia até 1988. O prefeito que perdia a eleição saía e levava mais da metade dos funcionários da prefeitura, não que quisesse, mas eram todos demitidos. E o que assumia com todos aqueles que fizeram campanha para ele. Isso é uma coisa que está recente na memória, são 40 anos atrás. Então, o que nós vamos ter nesse processo, e eu acho que é isso que talvez
as pessoas ainda não tenham percebido, não é só você ter, como muita gente fala, não, mas é bom que não tenha estabilidade. Ludmar, eu ouvi muito isso de prefeitos. É bom que não tenha estabilidade do servidor público, o servidor público entra lá, passa no processo de estágio probatório, que agora fica um pouco mais longo, inclusive, né, mais difícil, e nunca mais faz nada, ele só fica pensando na sua aposentadoria. Isso acontece? Claro que acontece. Claro que acontece. É uma coisa que o ser humano tem em todos os lugares, aqueles que vêm, né, com o intuito de tirar vantagens que não são necessariamente se elas são pelo menos legais, não são morais. Mas a maioria absoluta não faz isso. Então não é esse o motivo para você acabar com a estabilidade. Acabar com a estabilidade significa eu fazer do meu funcionário, eu prefeito, eu vereador, eu deputado, eu administrador, do meu funcionário um braço da minha política. Isso já acontece hoje com os cargos comissionados. É só ver as eleições quando acontecem, aquele monte de gente no horário de almoço, arrumadinho, né, com o sapato que você vê que é um sapato que não é o sapato da piazada que fica segurando bandeira, não é a mesma camisa. Final de semana, as pessoas que estão no parque, lá no Parque Barigui, você vê que não são as mesmas que estariam bandeirando, todo mundo com a bandeirinha nas costas, fazendo campanha para o seu, entre aspas, candidato, que nem é seu candidato, mas é o candidato do seu prefeito. Nós estamos falando isso numa escala de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Eu acho que a destruição do Estado nesse processo, ela vai abrir muito para que isso aconteça. E aí, Giuseppe, quando a gente fala em privatização, acho que o governo Bolsonaro veio com esse processo. Privatizar, mas ao mesmo tempo já encaixar as privatizações para os amigos. Quando a Petrobras vende a sua rede de gás, a sua rede de óleo, de oleodutos, ela vende para grupos que são muito próximos. Se você for olhar, são muito próximos daqueles que estão no governo, sejam eles deputados, senadores, governadores, presidentes. Aqui no Paraná, nós tivemos a venda da Copel Telecom, uma empresa que era lucrativa e que ninguém entendeu por que foi vendida. Nós vamos ter a venda, provavelmente a venda, ainda em 2022 ou 2023, da usina de Foz de Areia, que é a segunda maior geradora de energia elétrica do sul do país. Vai ser vendido 51%, provavelmente para a Engie, que é dona já de 2 outras usinas. Nós temos a possibilidade de venda do Compagás e a maior privatização que tem no Brasil nesse momento, além, claro, daquela que é a tragédia nacional, que é a Eletrobras, e parte da Petrobras, que hoje, inclusive, estava alugando, Ludmar, a Petrobras hoje estava alugando os seus espaços de gasificação, no momento que precisa tanto de gás para energia, para uma empresa que irá pagar 3 milhões de reais por mês, ou seja, vai pagar 36 milhões por ano. Isso é meia hora de Petrobras, é 1 segundo de Petrobras, mas vai vender e vai ficar sem essa que é uma parte estratégica. A Copel vendendo, eu digo porque é o que eles pretendem fazer, o parque, que o Ludmar conhece, você também conhece, José, o Horto, né, o Jardim Botânico de Foz de Areia, que é um dos maiores parques botânicos que nós temos no Brasil todo, o valor que ela vai vender corresponde a menos de 3 horas de geração de energia elétrica, que aquela usina propicia. Então, é liquidar mesmo todo o processo, entregar tudo que tem que entregar, e quando você vai olhar com mais profundidade, você vai ver que são sempre os mesmos amigos que acabam ganhando. Não é por acaso que o prefeito Rafael Greca colocou já mais de 100 milhões, 150 milhões no transporte coletivo, aqui, dizendo que tem prejuízo, como se o resto do país não tivesse prejuízo. E por que faz isso? Quem foi a primeira pessoa que Rafael Greca foi almoçar graciosamente no Country Club? O senhor Donato Gulim. O Gulim, que é o herdeiro dos Gulim. Então, essas relações parentais, essas relações de amizade, essas relações coronelísticas, essas relações patrimonialistas, elas é que estão fazendo com que nós percamos todo o patrimônio nacional. Uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, já aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, num ciclo bárbaro de privatizações, está acontecendo novamente, e eu repito mais uma vez, José, isso faz parte de um projeto onde uma grande maioria tem que ser muito pobre para que uma pequena minoria fique cada vez mais rica e a desigualdade social aumente cada vez mais. Então, esse vai ser o sentido das privatizações. Você transformar o Estado brasileiro, de fato, num Estado absolutamente dependente. Obrigada, Tadeu. Vamos
E mais algumas pessoas que estão nos acompanhando, agradecer a presença, me perdoe se eu não citar alguém. Então, agradecer a presença da Ali Leite, também da Rosália Rubel, da Michele Costa, Ângela Castro, Ângela Silva, Gisele Chibinski, vamos ver, tem várias pessoas fazendo comentário, também a Lorici Corsi, Eleci Luvison, Ede Farias, Hélio da Silva. Agradecer também a participação do Hélio da Silva, já citei. Eu acho que li rapidamente, desculpe se eventualmente eu esqueci de citar algum nome. E agora nós vamos partir aí para as considerações finais, né, dos nossos dois convidados. Então, para vocês finalizarem, né, apontar alguma coisa que vocês ainda acham importante e relevante nesse tema e as considerações finais. Obrigada. Ludmar. Então, o Tadeu falou bastante da questão da privatização, eu vi várias pessoas comentando a respeito do apadrinhamento. Nós tivemos no estado do Paraná recentemente, que eu digo foi no ano passado, foi aprovada uma lei que extinguiu os cargos de agente educacional 1 e 2, que são o correspondente aos inspetores das escolas, o pessoal da cantina, o pessoal da Copa, as coisas parecidas. E eles estão sendo terceirizados, foi feita uma licitação. E como que está sendo a contratação por parte dessas empresas? Está sendo por indicação. Às vezes as pessoas ligam e falam assim, não, mas eles não estão contratando deficientes, não estão contratando pessoas acima de uma determinada idade. Eu falei, essa é a regra do setor privado. Essa é a regra do mercado. Eles contratam quem eles querem e quem for indicado para eles contratarem. Então, a gente precisa ter clareza disso que está colocado. Então, essa é uma preocupação importante. Outro aspecto, além do desmonte como um todo, eu quero falar que também há um processo de esvaziamento do Estado. Eu gosto de me referir aí, eu sei que está em discussão na Câmara Municipal de Curitiba, está em discussão no Congresso, mas, por exemplo, foi aprovado em Cascavel uma lei autorizando a educação domiciliar, a homeschooling, né, que tem na Câmara Municipal de Curitiba também, está no Congresso Nacional. Na segunda-feira, dia 21, julga pelo Tribunal de Justiça uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a lei de Cascavel. Estamos trabalhando para que ela seja declarada inconstitucional. Mas, assim, então é um processo do quê? De esvaziar o Estado para deixar as migalhas com os mais pobres e os mais ricos, que têm mais dinheiro, poderem, por exemplo, contratar um professor para transmitir para o filho dele a doutrina ideológica, o conhecimento do jeito que ele quer. Então, é muito grave o que está acontecendo, né? Assim, a extinção de tudo aquilo que a gente preconizou, e num espaço de tempo tão curto, né? Nós vamos pensar que tudo isso está acontecendo no prazo de 5 anos, de 2016 para cá, né? Hoje a gente tem dificuldade em encontrar algumas pessoas que votaram no Bolsonaro, mas muitos votaram sabendo que o projeto dele era esse. A gente não pode esquecer disso. Muitos votaram sabendo que o projeto era esse. Muitos votaram com esse discurso que o Tadeu falou, discurso que é bom acabar a estabilidade, que servidor público trabalha pouco, ganha muito, se aposenta muito cedo. Nesse debate que eu participei ontem à noite, foram apresentados alguns dados. Proporcionalmente, o Brasil tem menos servidor público que os países da Europa, tem menos servidores públicos dos Estados Unidos por milhares de habitantes. Estados Unidos, que é o modelo de Estado mínimo, né? Tem mais servidores proporcionalmente do que no Brasil. No Brasil, nós temos na faixa de 12 servidores para cada 1.000 cidadãos, cada 1.000 usuários. Então, há muita inverdade nisso, de que servidor é Barnabé, que servidor é parasita. Isso é o que eles querem dar um abraço no servidor e colocar uma granada no bolso, né? E a granada está aqui, que é a PEC 32, e outras virão, né? Alguém recordou ontem. Há alguns esqueletos guardados no armário do Congresso Nacional.
a PEC 187, a PEC 188, né, que depois virão como forma de complementação disso. Então, parabéns, Josete, aí, por mais esse debate que o mandato promove, e eu acho que isso só fortalece o compromisso desse mandato com o Estado democrático de direito, com o Estado de bem-estar social. Obrigada, Ludimar. Você sempre é muito presente, né? Sempre contribuindo muito com o teu conhecimento, mas porque você é um militante, né? Tem uma caminhada, uma jornada no movimento sindical, né? No movimento social, e eu acho que isso dá mais qualidade ainda ao teu trabalho. Então, muito grata sempre a você. Tadeu, para tuas considerações finais. José, só pegando um pouquinho disso que o Ludimar colocou, em 2005 o Brasil tinha um total de 10,7% dos seus trabalhadores ocupados no setor público. Em 1995, esse percentual era de 11,3%, ou seja, 11,30%. O Canadá tem um índice de 16,3%, a Austrália de 14,4% e a Dinamarca de 39,2%. Nenhum desses países quebrou. Então, acho que esse discurso que o servidor público quebra o país é um discurso feito por bolsonaristas, por Bolsonaro, e o Ludimar bem lembrou, muita gente que votou no Bolsonaro, inclusive pessoas que são muito próximas, às vezes, às pessoas que nós conhecemos. Até uma vez eu brinquei, José, numa escola que eu fui depois do 29 de abril, o pessoal estava muito irritado com rixa, né? Com tudo que tinha acontecido, nós fizemos uma reunião, lembra que o pessoal estava pagando, aos sábados, pagando os dias da greve, e nós estávamos umas 90 pessoas aí, todo mundo bravo, extremamente bravo. Eu falei, olha, pessoal, tirando nós aqui dessa sala, pelo menos 40%, 50% do servidor público votou no rixa, que é estatístico, como no Banco do Brasil, como na Petrobras, Então, a gente, às vezes, parece que tende a quase esquecer as coisas. Eu não fico criticando quem votou, porque naquele momento achava que era o melhor. Mas ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de mudar. Nós vamos ter processos aí na frente de lutas que vão exigir todos os servidores públicos. Não são só aqueles que votaram nesse ou naquele, ou que deixaram de votar nesse ou naquele. Todos os servidores públicos que querem, como o já falou, um Estado melhor. Não é um Estado para nós. Nós, razoavelmente, bem ou mal, nós já estamos estabilizados. Eu já tenho mais passado que futuro. Eu acho que é um Estado para as pessoas que nós queremos bem, para as pessoas que nós queremos que tenham o bem também. Eu vejo aqui, o Ludimar conhece, você também conhece a Gisele, que sempre nos acompanha, a Gisele Venere, que está lá em Maringá, o Marcelo, que hoje é aniversário do meu filho também, a Gi, que é minha filha, o Marcelo, os outros também, a Gabriela, a Juliana. São essas pessoas pelas quais nós temos que fazer alguma coisa. É muito cômodo a gente choramingar no canto, dizer que não deu nada certo, que Bolsonaro é isso, aquilo. Tudo que falarem eu concordo, é verdade. É genocida, é paranoico, protege a família acima de tudo e os bens acima de todos. Tudo bem, mas nós temos que fazer a luta contrária a isso. Nós temos que fazer a resistência. Porque se nós não fizermos a resistência, tudo que nós fizemos nesses anos todos terá sido em vão. A gente não vai conseguir, eu não sei se a gente vai conseguir vencer ou não vai conseguir vencer. Eu sei que se a gente não fizer nada, nós já perdemos. Se a gente não fizer nada, de antemão, nós já perdemos. Um time que não entra em campo, perde por WO. Então, acho que nem que a gente tenha muita dificuldade, mas é preciso, e hoje me chamaram a atenção sobre isso. Eu, por vezes, eu sou muito, muito duro nas análises que eu faço, porque eu acho que a realidade é muito dura. E eu não consigo fazer de outro jeito. Mas eu acho que a gente, às vezes, tem que ter um mínimo de esperança nas pessoas e nas coisas. As coisas mudam. Eu queria agradecer a você, José, e encerrar. Você tem uma relação muito forte com a educação. E uma pessoa escreve, num período também em turbulência, dizendo que os defensores da escola pública dizem com bastante razão que a redução do gasto público nas áreas sociais ameaça estruturalmente a possibilidade de manter ou elevar o nível de qualidade pedagógica. E aí faz todo um processo de não perder a esperança, porque nós não podemos perder a esperança. Ele diz que o ser humano é uma possibilidade. Mesmo em tempo de dificuldade, nós temos que superar a dificuldade. E, no final, são dois autores que eu já lhe passo, inclusive, porque achei muito interessante isso. Ele fala sobre a Hannah Arendt, né, que foi uma pensadora, filósofa, que falou muito sobre o nazismo. Quando ela diz que o ato educativo resume-se em humanizar o ser humano.
Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, humanizar o ser humano. Essas pessoas que pensam que sair fazendo arminha, abandonando tudo, largando o povo à própria sorte, são desumanos. Nós precisamos humanizá-los. E nós só vamos humanizá-los se nós fizermos aquilo que o Saramago falava em 1998. Ele dizia: vivemos uma quadra estranha da humanidade, onde as pessoas conquistam os espaços siderais, mas não conseguem chegar solidárias à porta do vizinho. É isso que nós vamos fazer. Chegar no vizinho, chegar nos conhecidos, chegar na nossa família. Tem gente da nossa família que acha que vai privatizar, né, Ludimar, e vai ficar tudo bem. Ótimo, assim não vai ter mais esse pessoal parasita. E isso foi escrito, José, por esses dois colegas seus, né, o Pablo Gentili e o Chico Alencar, no ano 2000. 2020 anos, 22 anos atrás. Então, veja, nós estamos hoje discutindo algo que 22 anos atrás nós discutimos, mas que nós superamos. E nós vamos superar esse processo de novo. A gente vai reconstruir o país, a gente vai reconstruir a esperança. A única coisa que ameaça o bolsonarismo e o fascismo é a esperança e a certeza que nós não nascemos para sermos infelizes. Nós nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para a felicidade. Nós nascemos para construir uma sociedade melhor. E é isso que você está fazendo, que o Ludimar faz todos os dias, que a gente tenta fazer. Então, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Vamos fazer, sim, uma sociedade melhor, derrotando a PEC 32, derrotando os bolsonaristas, derrotando o fascismo. Dia 19, todo mundo na rua, com todos os cuidados necessários, e a gente precisa também começar a mostrar que nós somos 70%. Obrigadão, José. Obrigado, Ludimar.